E aí pessoal, mais um anime aqui do canal. Seja bem-vindo ao nosso canal. O protagonista é um estudante fraco que sempre sofre bullying na escola e as coisas não são melhores em casa, onde sua própria família o despreza. Mas um dia ele é forçado a entrar em um jogo de realidade virtual em que se o jogador morrer dentro dele, pagará um preço altíssimo na vida real. Dentro desse mundo, o protagonista está determinado a se tornar mais forte e se vingar de todos que o humilhavam. Essa história é de Kiyoshi. Ele havia acabado de sair de uma sessão de orientação de carreira com seu professor. Não era a primeira vez, e como das outras vezes, ele ainda não tinha escolhido um caminho para o futuro. O professor sugeriu que ele pensasse em voltar para o grupo de atletismo. Pelas palavras do professor, parecia que o protagonista havia passado por algo do passado que o fez abandonar o esporte, e até hoje ele não treinava e nem pensava em voltar. O professor demonstrou empatia, tentando motivá-lo com palavras inspiradoras, mas que ainda tinha a ver com os problemas do protagonista. Olhando para a mesa do professor, o protagonista percebeu que ele havia acabado de ler Como Fazer Amigos e Irritar Pessoas. Tinha levado a sério o livro demais. A conversa acabou e no caminho de volta para casa, o olhar do protagonista se voltou para o pátio da escola, onde os alunos treinavam. Um garoto de cabelo arranjado notou e correu até ele. Eles se conheciam. O amigo, assim como o professor, tentou convencê-lo a treinar novamente, mas o protagonista deu a mesma resposta de sempre. Não. O amigo, sem poder insistir, apenas se despediu. Para fugir do passado, o protagonista passou a se refugiar nos jogos de realidade virtual. Hoje era um dia de lançamento de um jogo que ele esperava há meses. Afinal, Amante Sozinho. Esse era o nome do jogo. A caminho da loja, o animado protagonista foi subitamente bloqueado por dois valetões de rua. Pelo olhar ingênuo do nosso protagonista, era óbvio o que aconteceria: bullying. Os caras vieram a cobrar o dinheiro de proteção. Querendo ou não, depois de contar o dinheiro, ainda disseram que se ele quisesse que alguém apanhasse, bastava pedir a ele. O protagonista pensou consigo mesmo: são vocês dois que eu quero ver apanhado. Depois de se livrar deles, correu até a loja de jogos. Mas ao chegar ao caixa, percebeu que estava com dinheiro a menos, lembrando de dois delinquentes. Percebeu que havia dado 20.000 ienes em vez de 2.000. Sem dinheiro suficiente, saiu da loja decepcionado. Andando sem rumo, parou em frente em uma lojinha velha chamada Matthew Games, sem nenhuma esperança, e como esperado, todos os jogos ali eram antigos, lançados há pelo menos 4 anos. O protagonista foi até a balconista, uma mulher de longos cabelos brancos e seus fatos, e perguntou sobre o novo final, Amante Sozinho, parte 22. Ao ouvir isso, a dona caiu na risada, dizendo que aquele jogo já havia sido explorado até a parte 22 e ainda não tinha o fim. Reclamou que no mínimo deveria mudar o título para enganar novos jogadores. Mas o protagonista só queria saber se ela tinha o jogo. Ela continuou reclamando, dizendo que era divertido no começo, mas que depois ficava entediante, que conseguia jogar 80 partes seguidas. O protagonista ficou desconfortável, pois ela estava certa. O jogo só foi divertido quando ele era pequeno, mas ele não estava ali para ser repreendido por uma mulher bonita. Ele só queria comprar o jogo. Quando ia embora, a dona chamou de volta dizendo que tinha um jogo e ainda ofereceu com desconto por 10 ienes, com pedido de desculpas por ter o insultado. Empolgado, o protagonista aceitou e comprou na hora. Mas ao pegar o produto, percebeu que tinha sido enganado. Não era o jogo que queria. A vendedora já havia guardado o dinheiro na caixa e se recusava a devolver. Insistiu que aquele jogo era melhor, um NPG totalmente invencível e realista. O protagonista não queria saber, só queria reembolso, mas ela disse que o jogo era para adultos, o que o deixou mais desconfortável. Então começou a provocá-lo, dizendo que ele deveria deixar os joguinhos infantis e entrar no lado sombrio. A mulher pegou a mão dele e se apresentou. Yona disse que também jogava e que ensinaria tudo o que ele precisasse, com seu grande, generoso coração e peitos excitados e curioso. O protagonista acabou aceitando. Além do jogo, ele ainda deu o seu número de telefone. Em casa, descobriu que o jogo havia sido lançado há 15 anos. Ligou para Riona, mas a voz automática dizia:
o número que você ligou está fora de área. Irritado, pensou em jogar o jogo fora, mas seria desperdício. Ao anoitecer, decidiu tomar um banho antes de jogar, mas ao abrir a porta do banheiro, deu de cara com sua irmã mais nova, Kate. Envergonhado, se desculpou e voltou correndo para o quarto. Decidiu testar o jogo. Colocou o Discord do console. Sentou-se e iniciou o login. Logo ao entrar, o jogo explicou o objetivo: derrotar o Rei Demônio e salvar o mundo. A missão iniciaria era sair da cidade e ir até Fort City para receber a próxima tarefa. O protagonista foi colocado no corpo de um simples aldeão. O cenário era derrubante, o tanto parecia exatamente real. Até a dor era autêntica. De repente, um NPC apareceu. Alicia, sua amiga de infância. Ela disse que iria colher maçãs junto. Logo em seguida chegou a irmã dela, Martins, chamado para café da manhã. Durante a conversa, Martins deu uma maçã ao protagonista e disse: uma maçã podia manter o médico afastado. O protagonista cheirou, era o cheiro real de uma maçã. Mordeu e o sabor era idêntico ao de uma fruta de verdade. Empolgado, o protagonista achou que tinha contado uma obra-prima, mas ao perguntar sobre Fort City, Alice e Martins ficaram assustados. Elas disseram que ninguém poderia sair da cidade, nem entrar por causa dos ataques de goblins. A cidade havia cavado valas enormes e cortado toda a comunicação externa. Mesmo assim, o protagonista insistiu que enfrentaria os goblins sozinho. Martins tentou fazê-lo desistir, mas o protagonista não recuou. Então Martins o golpeou no rosto. A dor foi real. O protagonista gritou. Martins continuou batendo até ele sangrar, dizendo que com um corpo desse ele não derrotaria nenhum coelho. Furioso, o protagonista empurrou o Martins e achando que era só um empurrão, mas o faca cavou no pescoço dele e Martins morreu instantaneamente. Alice gritou em desespero. Tomada pela raiva, o protagonista tentou explicar que foi um acidente, mas ela não quis ouvir. Aterrorizado, ele fugiu e foi perseguido por dias por Alice, até conseguir se esconder, e ainda em choque pensou: está tudo bem, é só um jogo. Se eu sair e voltar, ela vai estar viva. Foi então que Riona reapareceu, mas em forma de uma fada pequena. Ela explicou que era uma personagem especial enviada pela empresa de jogos para ajudar os jogadores. Mas quando viu o protagonista, ficou chocada. O assassino da amiga da infância. Explicou que por causa disso ela havia trilhado o pior caminho possível. E ao pior, o jogador não tinha opção de reiniciar, tudo era salvo automaticamente. O progresso era permanecer assim como a vida real. Se ela quisesse apagar os dados, teria que comprar outros consoles que custava 900 ienes. Pior, Caro ofereceu um novo por 1.200 ienes da própria loja. Irritado, o protagonista exigiu o dinheiro de volta, mas ela negou o contrato de compra e isentava a loja de qualquer responsabilidade. No fim, ela aconselhou o protagonista a aceitar o destino e continuar jogando. O jogo disse a ela: chame-se Amante Sozinho, um RPG interativo hiperrealista, lançado em edição limitada há 10 anos, considerado um dos jogos mais populares da história. Mesmo assim, ainda existia alguns poucos jogadores. Gigi havia feito exatamente o mesmo que o protagonista, matando sua amiga de infância. No começo do jogo, Riona sugeriu que ele procurasse Gigi para conseguir ajudar. Antes de partir, ela mandou o protagonista verificar seu inventário. Havia 40 moedas de ouro lá. Recomendou que ele comprasse roupas novas para disfarçar sua identidade, já que a notícia do assassino da amiga da infância certamente se espalharia para a cidade.